Bom dia a todos e a todas. De imediato eu quero agradecer por ter sido acolhido na terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica. Para mim é muito importante poder compartilhar a pesquisa que eu estou desenvolvendo num espaço tão plural como este. Bem, eu ingressei no curso de História da Universidade Federal de Santa Maria, localizada no extremo sul do Brasil, em 1995 e concluí em 1998. No ano seguinte, eu ingressei no mestrado em História na Pontifícia Universidade Católica, localizada na cidade de Porto Alegre, também no extremo sul do Brasil, tendo defendido a minha dissertação de mestrado em 2001. Alguns anos depois, em 2007, eu ingressei no doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com uma pesquisa sobre a trajetória de duas mulheres que viveram entre o final do século XIX e início do século XX. Concluí o meu doutorado em 2012 e em 2016 eu publiquei um livro chamado Mulheres em Cena, que é resultado da pesquisa que desenvolvi no doutorado. É importante citar que, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fui beneficiado com uma bolsa de estudos. Atuo como professor da rede pública estadual desde 2002, além de ter atuado em 2 ocasiões como professor universitário. Moro há alguns anos na cidade de Porto Alegre. Atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa cujo o título provisório é Notas Póstumas sobre a Vida Infame de João Sinhá, o Crime de Pelotas, 1897. Eu vou dividir essa apresentação em 3 momentos. Inicialmente eu gostaria de mostrar como e por que eu cheguei a esse objeto de pesquisa. Num segundo momento eu gostaria de fazer algumas considerações sobre as fontes históricas que eu estou utilizando para construir essa proposta de pesquisa. E por fim, alguns apontamentos finais, ainda muito preliminares, sobre essa proposta de trabalho. O meu interesse em desenvolver uma narrativa biográfica é relativamente antigo e remete à pesquisa que desenvolvi tanto no mestrado quanto no doutorado. O primeiro passo aqui foi delimitar um recorte temporal pelo qual eu tivesse mais afinidade. Assim eu estabeleci o final do século XIX como ponto de partida. O segundo passo foi começar uma triagem nos arquivos. Eu comecei então pesquisando jornais num arquivo aqui de Porto Alegre, que tem um acervo incrível, e no ano passado eu finalmente encontrei um artigo que estava na capa do jornal Correio do Povo, cujo título era O Crime de Pelotas. A vítima desse crime brutal, que ocorreu na cidade de Pelotas em janeiro de 1897, foi um homem chamado João Pedro dos Reis. Ele tinha 50 anos e foi assassinado dentro de sua casa com mais de 40 golpes de punhal. O pano de fundo dessa narrativa biográfica é a cidade de Pelotas, que foi, ao longo do século XIX, uma cidade muito próspera, graças principalmente à indústria do charque. No entanto, já no início do século XX, ela sinalizava um declínio econômico, ou seja, coincidindo aí com o assassinato de João Sinhá. Para compor essa trajetória biográfica, eu tomei emprestado as representações que Michel Foucault imprime aos excluídos, os marginalizados, os não famosos da história, num texto belíssimo que ele escreveu em 1977, chamado A Vida dos Homens Infames. A expressão João Sinhá eu encontrei no artigo da capa do Correio do Povo, citado anteriormente, e conforme este autor anônimo, João Pedro dos Reis ele era conhecido na cidade por este apelido, por esta alcunha. Naturalmente que essa expressão tem uma conotação de rebaixamento moral, de escracho, de deboche. João Sinhá é descrito então por este autor como um degenerado, como um homem que negou sua natureza masculina, como um homem-mulher. É interessante pensar que a referência a Sinhá demonstra o status econômico de João Pedro dos Reis.
Ao retomar a expressão João Sinhá, eu estou subvertendo aquilo que lhe foi atribuído como sinônimo de vergonha e deboche em um marcador social de honra e empoderamento. Depois que eu encontrei esse primeiro jornal, eu localizei outros jornais desse mesmo período que faziam referência ao crime de Pelotas. Todos esses fragmentos me ajudaram a acompanhar o desdobramento sobre o assassinato de João Sinhá. Até que finalmente eu localizei o processo crime. O longo processo crime é constituído de inúmeras partes. A primeira parte é composta pelo exame de corpo de delito. Aqui, médicos e peritos registram a confirmação da causa da morte. Uma hemorragia determinada pelos mais de 40 golpes de punhal, havendo também sinais de tortura no cadáver. A descrição minuciosa da cena do crime é bastante horrenda. O corpo já estava num estado adiantado de putrefação. A partir daí, vários suspeitos serão automaticamente presos e interrogados. Por falta de provas suficientes, o processo crime é arquivado. Eu confesso que esperava, ao menos, que aparecesse em algum momento uma narrativa sobre a vida pregressa da vítima. Naturalmente que o processo crime possui muitas contradições, muitas incoerências, muitas mentiras e principalmente muitos silêncios. Ao final da leitura do processo crime, tentando dar um sentido a esses depoimentos e às conclusões das autoridades, me pareceu que a existência de João Sinhá havia sido arquivada nesse ritual judicial, cujo propósito, em última instância, era produzir uma verdade. Posteriormente, eu localizei o testamento e o inventário de João Sinhá. O testamento de João Sinhá foi a declaração de sua última vontade antecipada em 11 anos. Isso porque ele registrou esse testamento quando ele tinha 38 anos, em 1886. A estrutura desse testamento é bastante similar à de outros testamentos da época. Acho válido destacar que em seu testamento, João Sinhá então prepara a sua morte, anunciando a construção de um jazigo familiar e de uma estátua do Anjo da Solidão, conforme um desenho deixado por ele em anexo. Além da fortuna que João Sinhá possuía, ele deixa como herança o palacete onde ele morava e um sobrado à Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Depois disso, ele vai solicitar que os religiosos dessas instituições façam orações periodicamente em seu túmulo. Ou seja, ao doar sua fortuna, ele espera que os religiosos zelem por ele após sua morte. João Sinhá então levanta algumas hipóteses de sua morte e como os encarregados deverão proceder. Por exemplo, se ele morresse em outra cidade, numa viagem marítima, e para cada uma dessas possibilidades existe uma remuneração financeira que pode ser desde joias até dinheiro. O piano e os livros possuem um lugar de destaque nesse testamento, embora ele não formalize um destino específico para esses bens. Por fim, algo que me chamou bastante atenção nesse testamento. João Sinhá solicita para que tenham extremo cuidado com seus papéis particulares. Ele pede para que queimem tudo. O inventário foi organizado imediatamente após sua morte. Aqui os bens materiais de João Sinhá serão reorganizados, distribuídos e leiloados conforme a sua vontade já manifestada no testamento. Impressiona bastante a quantidade de móveis e objetos luxuosos existentes em seu palacete. Lustres, espelhos, mesas, poltronas, cadeiras estufadas, louças e escarradeiras de porcelana, estátuas, relógios de parede, quadros, oratório, piano, etc. É válido lembrar que todas essas coisas possuem um enorme valor naquele contexto. É um inventário judicial por vários motivos. O inventariado foi assassinado, ele não tinha herdeiros, ele era solteiro.
e deixou um testamento registrado. Algumas considerações finais. É interessante observar a rede de sociabilidade que se forma em torno de João Sinhá, desde alguns familiares até pessoas envolvidas no processo de organização do testamento e do inventário. Ler o testamento de João Sinhá foi um prazer, foi um deleite, porque através desse documento eu fui conduzido pelo personagem central dessa trama até a antessala de sua morte. Especialmente porque nesse testamento João Sinhá confidencia corajosamente o seu plano final, o que, convenhamos, não é uma tarefa fácil. Do ponto de vista formal, sua última vontade é compartilhada quase secretamente com o tabelião do cartório, com as testemunhas e com os testamenteiros. Ao fazer a doação de sua fortuna à Santa Casa de Misericórdia, ele parece esperar a salvação de sua alma e talvez ser absolvido de seus pecados terrenos. Inevitavelmente, com o testamento eu encontrei, metaforicamente, a voz de João Sinhá que eu tanto procurei. Afinal, nos jornais da época, no processo crime e no inventário, ele era apenas mencionado. Todas essas caracterizações sobre João Sinhá me ajudam a entender um pouco não apenas sobre quem ele foi, mas sobretudo sobre como os homossexuais assumidos eram tratados naquele contexto, considerando aí a posição social dele. O autor do artigo do jornal Correio do Povo, que é o ponto de partida dessa pesquisa, finaliza seu texto dizendo exatamente o seguinte: João Sinhá acabou vítima de um crime tão monstruoso e extraordinário como a sua vida. Muito obrigado.